Boa noite! E hoje estamos aqui no nosso episódio número 9 no Pod Easy e eu trouxe uma mulher incrível. Aliás, aqui no Pod Easy só trago mulheres maravilhosas, inteligentes, antenadas com o mundo da atualidade. É lógico, pessoal, eu quero trazer para vocês o que há de melhor, que esse tempo que você esteja aqui nos assistindo pelo YouTube ou nos ouvindo pelo Spotify, seja rico de conteúdo, rico de informação. Uma das melhores maravilhas do mundo é a informação adequada, o conhecimento. O conhecimento é um divisor de águas. Tem tanta informação errada, tem tanta notícia ruim, tem tanta notícia fraudulenta, distorcida, que a gente ouve tanta coisa que a gente tem que selecionar, porque torna-se tóxico para a nossa mente um excesso de informação, quando na verdade o que é realmente relevante e importante a gente não sabe ou sabe tudo distorcido. E por isso que eu quero que o tempo seu aqui seja útil. Se você não me segue aqui no YouTube, inscreva-se já no nosso canal. O meu objetivo é falar com você, mulher de todas as idades, mas principalmente a mulher madura, a mulher que está numa posição que precisa ter mais informação e mais conhecimento para contribuir também com a qualidade da sua vida. E essa mulher maravilhosa que eu trouxe, já falei bastante, senão não vou deixar ela falar, ela é a nossa querida, eu já chamo ela pelo primeiro nome, que já me considero íntima, é a nossa querida profissional, delegada da Delegacia da Mulher, é a doutora Júlia Nunes. Ela dispensa apresentações pelo trabalho relevante que ela já faz na nossa comunidade aqui em Itapetininga. Muito conhecida. Hoje nós vamos pôr o foco mais na parte do trabalho como delegada na Delegacia da Mulher, e o nosso tema é violência contra a mulher. Claro que a Júlia tem muitas outras habilidades, muitos outros desafios. Ela também é uma pessoa antenada com as ONGs, ela trabalha aí na parte dos animais. A gente acompanha a trajetória da Júlia, eu acompanho bastante, porque sou fã dela, número 1, aproveitar e falar que eu sou fã dela aqui. Eu acompanho todo o trabalho dela com autismo também e com as ONGs, que ela sempre está ali ajudando os menos favorecidos, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam maus tratos aos animais. E hoje nós vamos falar sobre a violência contra a mulher. Aí eu quero também chamar a atenção para a frase de impacto que está na biografia dela, que eu fui lá olhar ontem no Instagram, e a frase dela é maravilhosa. Não basta ser do bem, tem que fazer o bem. E hoje o lema é com a Júlia Nunes. Passo o microfone para ela se apresentar. Eu estou muito feliz pelo convite, muito feliz por poder estar aqui presente e realmente levar esse assunto para mulheres de todos os tipos, de todas as idades. Porque eu sempre falo, Isildinha, que a violência contra a mulher é um problema de todos nós. E isso foi um tema de palestra que eu venho fazendo há mais de 2 anos aqui em Itapetininga e região. Despertando para a comunidade o quão perigoso e o quanto mal faz a violência contra a mulher. Que, na verdade, acaba atingindo toda uma família e gerações. Porque quando uma mulher é vítima de violência dentro da própria casa, os filhos são atingidos, os netos são atingidos, todo aquele núcleo familiar acaba sendo vulnerável justamente por conta dos inúmeros tipos de violência que aquele lar sofre. E aí, essas palestras eu levei em escolas, em repartições públicas, em empresas privadas, porque todo mundo tem que ouvir e talvez despertar para conseguir se encorajar e denunciar. Como que é o nome da palestra? Violência contra a mulher, um problema de todos nós. Um problema Não de é todos só um nós. Problema da mulher. Entendi. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade aqui, né, de bater esse papo, de enxergar isso. Sim. Mas como eu sou delegada de polícia no estado de São Paulo,
Atualmente eu estou licenciada do cargo. Eu fiquei à frente da Delegacia de Defesa da Mulher de Itapetininga por 2 anos. À frente também do setor de proteção animal da Polícia Civil. Já fui investigadora de polícia, fui advogada e atualmente consegui, né, ser aprovada no concurso de delegada aqui do estado de São Paulo e estou aqui já há 4 anos. 4 anos? Sim. Nossa! Mas sou nascida e criada em Itapetininga. Sim. Minha família toda de Itapê. Estudei com a sua sobrinha, com a Tayana, maravilhosa. A minha irmã estudou com a Bárbara, né? Também sua sobrinha. Então, assim, eu sempre fui muito envolvida nas causas sociais, justamente pela história da minha família. Eu tenho uma irmã autista severa, né? Nível 3 de suporte, Alice. Então, nós, no nosso núcleo familiar, a gente sempre foi instada a defender aquela que não tem voz, no caso a minha irmã. Sim. A despertar para causas sociais, porque meu pai e minha mãe, eles sempre incentivaram a gente a enxergar as necessidades do próximo. E aí acabou que a vida foi me levando para certos caminhos e eu me tornei policial. Mas não que era um sonho meu. Tá. Me tornar delegada de polícia. Eu, quando fiz a faculdade de Direito, eu não imaginava que eu me tornaria delegada. Ah, entendi. Foi acontecendo. Foi acontecendo. Eu me tornei advogada, depois eu passei no concurso para investigadora de polícia, e aí eu fui conhecer o mundo da polícia. Entendi. Que é um outro mundo. A gente vive realmente num mundo paralelo na polícia, porque a gente lida com o pior do ser humano todos os dias. Então, a gente trabalha todos os dias com o pior do ser humano. E é isso que eu falava muito para minha equipe na delegacia de polícia. Eu falo, gente, a gente está aqui para resolver problemas. Então, a gente, como equipe, não pode ser um problema também. Sim. A gente tem que estar unido, em harmonia, todo mundo se ajudando, porque a gente tem que estar disposto a acolher o problema do próximo e dar a melhor solução. Nossa, e não é fácil. Porque muitas vezes a gente fala que a delegacia de polícia é o pronto-socorro das pessoas. Só que é o pronto-socorro jurídico. Sim. E das famílias. Quando elas não sabem mais o que fazer com aquele problema de violência, especialmente dentro do lar, elas vão para uma delegacia de polícia. Elas não procuram o psicólogo, a advogada, ou vão até um médico para tratar das lesões. Inicialmente, elas vão para a delegacia. E depois, quando o copo transborda. Sim, já quando é mais situação E aí, depois grave. que elas vão aí gerenciando toda aquela crise dentro do lar, e aí elas vão vendo que elas precisam de um tratamento multidisciplinar para conseguir se livrar das violências e gerenciar os traumas que aquilo gerou naquele núcleo familiar. Então, É bem complexo. É bem complexo. E envolve situações econômicas da família, todo a estrutura familiar, né? A dependência emocional. A dependência emocional, muitas vezes relacionada também com dependência química. Exatamente. Né? Então, é uma somatória. Esse papel seu na delegacia da mulher, eu imagino que deve ter sido muito pesado, porque quem tem empresa, seja empresa pública ou privada, já tem uma demanda muito grande de trabalho para você manter uma equipe motivada, Sim. uma equipe unida, como você falou, treinada, para que você possa dar o melhor de si. Sim. Agora, você está com todo o corpo lá de funcionários da delegacia prontos, né? Sem julgamento, né? Porque você também não pode julgar as questões que chegam ali. Exato. Sem discriminação. Né? A gente tem que trabalhar muito o nosso emocional. E isso realmente é uma das coisas na polícia que precisam melhorar. Olhar mais para a saúde dos policiais, a saúde emocional. Porque aquilo que eu falei, as pessoas nos procuram com problemas imensos e muito doloridos emocionalmente, não só fisicamente. Quantas e quantas vítimas de violência doméstica ou de abusos sexuais falavam para mim, doutora, a dor maior não é no meu corpo. O que me dói é o que ele me fala, é como ele me xinga, é como ele me humilha, Entendi. É como ele me constrange. Isso me dói mais do que se ele me desse só o murro no rosto. Porque as feridas são tão internas e são tão intensas que realmente a gente não consegue dimensionar. Por isso que a gente tem que tratar a pessoa ali sem o julgamento, sem a discriminação, porque senão a gente vai se igualar à sociedade comum e a gente não vai resolver o problema daquela pessoa. Sim. E eu sempre falava, né, pra equipe,
aqui tem que ser um ponto de solução de problemas, de encaminhamentos, de humanidade, e não mais uma vala comum. Porque as pessoas que chegam até nós, principalmente na Delegacia de Defesa da Mulher, que atende crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais. A crianças também. Crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais e mulheres vítimas de crimes dentro do âmbito doméstico ou familiar. Tá. Então, assim, são as pessoas que estão mais vulneráveis naquele momento de vida. Com certeza. E aí, a quantidade de serviço é enorme, Zildinha. É enorme. Só que a gente precisa tratar cada caso como um caso. Sim. A gente não tem como igualar. Por isso que vira e mexe, a gente tem que se trabalhar pra gente dar o melhor tratamento e conseguir resgatar aquela pessoa. Eu sempre falo, a gente, como polícia, a gente vai fazer o nosso melhor trabalho. A gente estende a mão à vítima e a vítima precisa segurar na nossa mão. Sem que a vítima segure na nossa mão, muitas vezes a gente não consegue tirá-la do problema. Então, e muitas vezes eu falava para as vítimas, para os familiares, olha, ela também tem que querer se ajudar. A gente vai fazer todo o encaminhamento de investigação, os pedidos para o juiz, de medida protetiva, mas a gente precisa também que ela se ajude. Que ela procure uma ajuda extra, que aí eu indicava, por exemplo, a estrutura que o poder público aqui dá para as vítimas de violência doméstica. Sim. Aqui a gente tem em Itapetininga o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CRAM. Lá tem uma assistente social, uma psicóloga, uma advogada, que se a mulher tem medo, não quer primeiro ir na delegacia, ela pode ser atendida lá no CRAM primeiro. Aonde que fica o CRAM? CRAM? Na Rua Santana, aqui no bairro da Vila Santana, na Rua Santana. Tá. Não tenho certeza do número, se é 81, eu não tenho certeza do número. Tá. Mas ela consegue ter ali um atendimento especializado. Se ela decidir também ir para a delegacia, a advogada já vai dar todas as orientações e pode ir lá. Ou fazer o caminho inverso. Muitas vezes as mulheres se encorajam de ir até a delegacia já, inicialmente. Faz a denúncia. Faz a denúncia, registra o boletim de ocorrência. Se for o caso, a gente vai representar ao juiz a medida protetiva, né, que são inúmeras medidas judiciais que a mulher tem para protegê-la do agressor e afastar o agressor dela. Sim. E aí ela vai depois para o atendimento especializado do município. Porque a gente precisa tratar de forma multidisciplinar. Nossa. A violência doméstica. Sim, precisa do... Senão a gente não consegue. Psicólogo, lá tem psicólogo, assistente social e advogada. E advogada. No CRAM. Exatamente. Entendi. Exatamente. E qual é o principal caso, qual a principal situação de violência contra a mulher durante o seu tempo ali na delegacia que você já viu? Sim, a maioria dos casos, inclusive de todas as delegacias de defesa da mulher, porque eu tenho algumas amigas em outras cidades que atendem em cidades maiores e cidades menores, a principal delas é ameaça e lesão corporal. Então, a ameaça é uma espécie aí, de violência moral contra a mulher, que ele usa aí, né, ele promete mal, injusto e grave àquela vítima. Por exemplo, se você não for minha, não será de mais ninguém. Essa é a frase disparada que os agressores mais usam em relação às mulheres quando são namoradas, esposas, amantes, enfim. E também a lesão corporal, que é a violência física contra a mulher, que aí é um degrau maior já no nível de violência, e que realmente chega a casos enormes, como, por exemplo, corte de cabelo forçado, murro, mordidas, arranca pedaços da mulher, do seio da mulher, tudo como uma forma ali de vingança e de submissão à mulher. Nossa! Então, são inúmeros tipos de violência. Também é importante, acho que a gente falar, que a violência contra a mulher, ela não é só violência física. Porque o que mais a gente escuta o agressor não pode bater na mulher. Sim. Né? Mas a gente tem que lembrar que há inúmeros outros tipos de violência, tão graves quanto, e que muitas vezes essa violência no lar, dentro da família, ela começa de uma forma muito sutil. Eu sempre faço a analogia de uma goteira. A violência contra a mulher, inicialmente, ela não começa com o tapa no rosto. Entendi.
Ou com puxão de cabelo? É mais geralmente. sutil. É mais sutil. Começa, é igual uma goteira, que vai pingando devagarzinho, Palavras agressivas. E se você não cuidar, apodrece toda a estrutura. Com certeza. A violência contra a mulher é a mesma coisa. Começa com restrições de comportamento, impede de trabalhar, impede de ter o próprio dinheiro, xinga, humilha, constrange, isola aquela mulher, faz chantagens emocionais, obriga a fazer sexo, obriga a fazer determinados comportamentos que a mulher nunca faria, não quer fazer. E aí, aquele agressor, ele começa a tolher toda aquela vontade e autoestima da mulher. E chega um determinado momento que ela está absolutamente já no meio daquele lamaçal de agressões. Entendi. Físicas, morais, psicológicas, financeiras e sexuais. Então, São 5 tipos. eu ia fazer essa pergunta para você. Uma maneira de a mulher identificar os sinais, né, de um relacionamento abusivo seria ir percebendo comportamentos diferentes, né? Como, não quero que você saia de casa, né? Por que você vai sair com essa amiga? Por que você quer ir na academia? Vai arranjar outro homem? Dá as suas senhas das redes sociais. Deixa eu ficar com a localização do seu celular. Entendi. Se você me provocar, você vai ver. Tá. E aí ele começa com as agressões e fala, tá vendo? Se você não tivesse feito aquilo, se você não tivesse ido na casa da sua mãe, se você não tivesse ido na casa da sua irmã, se você não tivesse saído com aquela sua amiga, eu não teria feito isso. Ah, tá. Daí E faz aí a ele- mulher se sentir culpada. Exatamente. A maioria dos agressores de mulheres, eles utilizam da manipulação, né, das chantagens emocionais, e eles começam a responsabilizar a própria vítima pela agressão Sei. que ela sofreu. Entendi. E uma das coisas que a gente tem que deixar claro é que você nunca é culpada pela agressão que você sofreu dentro da sua casa. O homem ou o agressor, a agressora, porque é importante a gente falar que não é só homem que agride mulher. Relacionamentos homoafetivos também entre Também, mulheres sim. se enquadram na Lei Importante Maria da falar. Penha. Relacionamentos tóxicos, além do relacionamento amoroso, também existem, como, por exemplo, relação de pai e filha, mãe e filha, avô, padrinho. Eles existem, esses relacionamentos tóxicos familiares, que também existem aí esse tipo de violência moral, física, sexual. Então, a gente tem que, né, prestar bastante atenção nos atos de controle que a gente sofre dentro do nosso lar, nos limites que não são respeitados dentro da nossa casa, os limites físicos de toque, os limites até da nossa própria integridade moral ali dentro, da nossa vontade de fazer determinadas coisas ou não. Certo. E a partir do momento que você se vê tolhida de vários direitos, que você se vê amedrontada o tempo todo, ansiosa, triste o tempo todo, alguma coisa está errado. Você está infringindo seus próprios limites Sim. morais, emocionais e tentando se enquadrar em uma realidade que não faz parte da sua. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado como pessoa de a gente não se reduzir para caber na realidade do outro, para que a gente obedeça o outro o tempo todo. E aí a gente perca a nossa essência. E isso você vê muito, a mulher demora Muito. para perceber, isso já está acontecendo há anos. Mas ele sempre foi assim. Tá. Desde o namoro, ele sempre fazia isso. E a gente acaba normalizando atos que a gente não deve Sim, normalizar. isso é importantíssimo falar. Acaba achando que é normal. Sabe que a mulher não consegue enxergar que existem outros tipos de relacionamentos saudáveis, né? E como eu falei, a violência doméstica, ela é intergeracional. Por que ela é intergeracional? Porque ela passa de geração familiar para geração familiar. Tá. Então, muitas vezes, eu aprendi vendo o meu pai tratar minha mãe daquele jeito. Eu aprendi que era normal, crises de ciúme, murros na parede, murros na porta, quebras de objeto dentro do lar. Eu aprendi que era normal. Eu aprendi que era normal educar por meio de agressão. E aí eu acabo replicando esse comportamento de agressão de diferentes formas para o meu filho, ou eu acabo replicando no meu relacionamento amoroso. Sim. E aquilo vai passando de geração para geração. Nossa. Por isso que não é comum, né? Não é raro, quer dizer, não é raro a gente encontrar famílias que comentam, mas eu lembro da minha avó
fugindo do meu avô. Ah, Eu lembro da minha mãe se escondendo na casa da minha tia para não apanhar do meu pai. então já tinha Já tinha. se repetindo. E inconscientemente, aquela mulher acaba se submetendo às mesmas situações. Às vezes com um formato diferente. Ah, ele não me agride fisicamente igual meu pai agredia. Ah, Só que ele não deixa eu sair, ele não deixa eu ter celular, ele não deixa eu ter um emprego, eu sou refém absolutamente financeira dele. Ou seja, é outro tipo de submissão. outro tipo de violência. Mas é um tipo de violência. Que a mulher acaba perdendo a essência dela e para caber na realidade daquele agressor, que manipula ela do jeito que ele quer. As consequências são permanentes, né? Permanentes no emocional da família. Né? Como você falou, da mulher, do filho, são permanentes. Existem estudos até que mostram a criança que sofre, eu vi com crianças que sofrem agressões, o sofrimento é tão grande para a criança que chega a diminuir o tamanho do cérebro, anatomicamente falando, encolhe por fotografia. De traumas emocionais. Traumas emocionais. E o que eu sempre falo, porque muitas mulheres, quando chegam na delegacia, ou também fora da delegacia, que algumas mulheres me procuram, e né, eu tento, né, eu tento responder todos, mas é difícil a gente, né, dar conta da demanda. Mas muitas falam, eu tentei por conta dos meus filhos. Só que ficou no relacionamento abusivo por conta dos filhos. Exatamente. Ela não percebe que ela ficar em um relacionamento onde a violência moral, física, emocional é permanente, é presente, é muito mais prejudicial para o filho ficar vendo tudo isso do que ter pais separados, só que uma mãe saudável psicologicamente. Porque os traumas emocionais gerados nessas crianças são enormes. As crianças passam a mudar de comportamento nas escolas. Com certeza. Começam a ficar agressivas ou começam a apresentar um déficit ali pedagógico. As crianças, elas se comportam de formas diferentes e não raras, às vezes, a própria escola identifica que aquela família está sofrendo alguma crise de violência justamente pelo comportamento da criança. Quando vai perguntar o que está acontecendo, por que você está chorando, por que você está cabisbaixo, ou por que você está batendo no coleguinha. Porque eu vejo meu papai fazendo isso, eu vejo minha mamãe fazendo isso. O reflexo é muito grande, muito perverso nas crianças. Perverso, Nossa, é injusto, né? Então, assim, é preciso que nós, mulheres, a gente consiga investir no autoconhecimento. Que a gente consiga investir na independência financeira. Perfeito. É muito importante. Perfeito. Para que, se a gente se vir em uma situação de violência, a gente pegue as nossas coisas e saia. E consiga ter essa autonomia de sair. Porque muitas mulheres permanecem também. Por causa da porque, dependência. Eu não tenho para onde ir. Como que eu vou sustentar meu filho? Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho casa para ir. Eu não tenho onde morar, eu não tenho como me sustentar, o que eu vou comer, o que eu vou dar para o meu filho, quem vai pagar a escola dele, quem vai pagar os remédios. E aí sempre a gente também encaminha para defensoria pública, quando não tem dinheiro para pagar um advogado, para que o advogado ou o defensor público ingresse com uma ação judicial de guarda, de pensão alimentícia, para aquela mulher se fortalecer e sair daquele ambiente. Ou também para que ela seja encaminhada para psicólogo, assistente social do município. Certo. Para trabalharem com ela as possibilidades dela sair daquele lar, daquela sair daquele ciclo de violência. E realmente, cientificamente, existe um ciclo da violência contra a mulher, que é composto basicamente de 3 etapas. E isso se repete, a gente vê se repetindo nitidamente, Zildinha. Nos relacionamentos, né, de diferentes espécies de relacionamento. Primeiro, a gente tem a fase de tensão no lar. O que é essa fase de tensão? É justamente aquilo, quando o agressor ou a agressora chegam na casa, a pessoa já que tá ali ai meu Deus, chegou. Ih, chegou nervoso hoje. Bebeu, chegou nervoso, não posso fazer nada. É aquele acúmulo de tensão, aquele medo. Não pode nem respirar. Não pode nem respirar. Aquele medo que a pessoa sente, é uma tensão o tempo todo. E aí depois a gente tem a fase da explosão da violência,
que quando a violência realmente acontece. A violência física, sexual, patrimonial, quebra as coisas na casa, agride fisicamente, chuta, morde, puxa o cabelo daquela vítima. Ou a violência sexual dentro da casa, os estupros são muito comuns, os abusos sexuais, práticas sexuais contra a vontade da parceira, da esposa, da mulher. E aí a gente tem a terceira fase. E aí que a gente começa a entender, mas por que ela voltou? Ela gosta de apanhar. É mulher de bandido. Gente, ninguém gosta de apanhar. Ninguém gosta de ficar em um ambiente, em um lar, que a dor e a violência são permanentes. Mas é uma questão do ciclo da violência. Igual um ciclo, né, de uma pessoa usuária de droga. Chega a terceira fase do ciclo da violência, que é a lua de mel. Quando aquele agressor ou agressora pede desculpa, pede perdão, ajoelha, manda flores, promete que nunca mais vai fazer, promete que se ela, a vítima, não fizer mais isso, não provocá-lo, ele nunca mais vai repetir aquilo. E aí a mulher acaba perdoando, porque ela também se sente culpabilizada daquilo. Se eu não tivesse ido na academia, Sim. Se eu tivesse ficado quieta. Provocar ele. Se eu não tivesse provocado, se eu não tivesse respondido ele. E aí começa o ciclo de novo. Porque daqui um mês, uma semana, 10 dias, aquele ciclo vai se repetir. Olha quanta informação a Júlia está trazendo aqui para nós e o quanto é importante, né? Para abrir os olhos, para alertar e como ela falou, está falando nas palestras dela, todas nós somos responsáveis e se a gente vê essa situação e silenciar, estamos sendo coniventes com essa violência, né? E o pior também é os reflexos nas crianças, né, Júlia? E na sociedade geral. Na sociedade geral. Porque a gente acaba fazendo parte da sociedade. Sim. Então, os filhos, um dia eles vão se relacionar com outras pessoas, eles podem atingir outras pessoas. Sim. Né? Então, aquilo vai aumentando, essa violência, porque as crianças, elas aprendem. Elas aprendem a ser bondosas e aprendem a ser maldosas. Depende do estímulo que recebe dentro da casa. Então, a gente tem sim que se atentar. E muitas vezes eu falo, mãe, faz pelo seu filho. Se por você acha que toleraria tudo que está acontecendo com você, todas as injúrias e danos e agressões, pense no seu filho. Ele está sofrendo, ele pode ser a próxima vítima dessas violências, infelizmente. E também os animais domésticos acabam sendo vítimas aí. Como uma forma de vingança, de humilhação, de ter mais uma chantagem emocional, aquele animal doméstico muitas vezes acaba sendo vítima de violência. Como forma daquele agressor manipular a vítima e falar, você não vai me obedecer? Da próxima vez eu mato o cachorro. Meu Deus. E, infelizmente, acontece. Onde vai a cabeça do ser humano, Porque existe essa ligação, Isildinha, entre a violência contra as pessoas e violência contra os animais. Então, uma pessoa que tem coragem, né, de violentar de alguma forma um animal, ela também vai ter a coragem de fazer isso com uma pessoa. Então, a gente tem sim que desconfiar e tomar cuidado. Então, assim, no primeiro alerta, no primeiro sinal de que você está sendo de alguma forma violentada emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, sexualmente ou financeiramente, saia, fuja, não dê segundas chances para a violência. Porque você não está dando uma segunda chance para aquele homem ou aquela mulher. Você está dando uma segunda chance para ser violentada de novo. E nessa de reconcilia, na terceira fase da violência, ou mesmo namoro, já vi vários casos. Sim. No namoro já aparentava ser uma pessoa violenta, né? Já tinha comportamentos estranhos. Você fala, mas muitas vezes a mulher não percebe, ou acha que é normal, ou acha que casando muda, ou acha que tendo filho, ele vai mudar depois que vier o filho. A crença na mudança. A crença na mudança. A crença na mudança. Isso existe mesmo. É o primeiro dos motivos que as mulheres geralmente não denunciam. Porque elas acreditam que ele vai mudar. Elas acreditam que ela sendo a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor amante, a melhor amiga, vai transformar aquele agressor. Só que eu sempre falo, a gente nunca muda o outro. A gente só tem a capacidade e a possibilidade de mudar a nós próprios. Se você foi violentada, fuja disso, porque você será violentada de alguma outra forma pela segunda vez na mesma pessoa. Porque quando a gente perdoa algum tipo de violência, a gente está mostrando para aquele agressor que
Se você me violentar de novo, eu vou perdoar porque eu sou mais bondosa que você. Então eu vou conseguir perdoar. Mas não é isso. A gente tem que pôr limites na nossa integridade emocional e física. Então, assim, mas Júlia, você não acredita na mudança do ser humano? Lógico que eu acredito. É por isso que eu continuo sendo delegada e eu continuo fazendo trabalhos de conscientização, só que mude longe da vítima. Sim. Não mude com a vítima, mude longe da vítima. Porque essa história, infelizmente, se repete. Se repete, mas é fato, E se repete muitas vezes, e algumas vezes não dá tempo da mulher denunciar, porque o pior já aconteceu meu Deus. com o feminicídio. Meu Deus. E na delegacia vocês têm uma equipe boa? Quantas pessoas são? Você tem também números de casos mensais de violência? Então, até quando eu estava na delegacia... Sim, que agora você está afastada. Realmente, os casos eram muito altos, beiravam a média aí de 100 boletins de ocorrência por mês, aqui em Itapetininga. A gente só atende Itapetininga. Sim. Então, a gente está falando de uma cidade de 160 mil habitantes, que a gente tinha o registro de 100 novos casos no mês. Bastante. E isso envolvia violências contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar, todos esses 5 tipos de violência que eu falei, e também crimes sexuais, tá certo? Contra crianças, adolescentes e mulheres. Nossa, é muita coisa. Então é muita coisa. E isso não é uma exclusividade de Itapetininga. Qualquer site de segurança pública que você consultar, de qualquer estado do Brasil, você vai ver que o maior índice de crimes registrados são contra a mulher. É um dos maiores índices, assim, que tem maior número de denúncia e olha que ainda é subnotificado. Não é toda mulher que tem coragem de notificar. Porque ela tem medo, Medo. Ela tem vergonha, ela acha que ele vai mudar, ela acha que ela foi culpada. E ela, muitas vezes, está naquele ciclo da violência. Então, ela tem vergonha do julgamento social. Ela tem vergonha de ir numa delegacia, mas eu nunca fui numa delegacia. Como que eu vou colocar o pé lá? Como que eu vou justificar? Todo mundo vai ficar sabendo? Ela tem a vergonha de ser julgada. Com certeza. Sim, como você apanhou, você permitiu isso? Gente, a gente não permite ser agredida. Acontece. A gente é agredida, só que a gente tem que, de alguma forma, trabalhar o nosso interno, nos fortalecer. Por isso é importante de uma rede de apoio de amigas, de família, de ter um acolhimento, para que ela tenha coragem de enfrentar os julgamentos aí sociais, familiares, da religião. Sim. Que a gente vem também trabalhando muito essa questão. Em muitas igrejas eu percebo que vem trabalhando em alguns lugares a questão de não admitir a violência. De incentivar as mulheres a saírem disso. Porque já foi muito comum em determinadas religiões, essa normalização da violência. Era muito comum. Em algumas culturas acredito que ainda seja. Exatamente. E agora a gente vem transformando essa cultura machista, né, do patriarcado que a gente tem, de que o homem é o provedor da casa e ele tem mais poderes e é um ser superior à mulher. A gente proprietário da mulher, cara. Exatamente. A mulher é uma propriedade, é igual um móvel na casa. E isso era comum. Você muda de lugar e faz o que quiser. Há pouco tempo atrás, no próprio direito. Então, a partir de 1988, quando a gente teve a Constituição Federal aqui promulgada, que os direitos de mulheres e homens foram igualados no direito do Brasil. 1988. Até antes de 1988, a gente era legalmente tratada de forma diferente. Só que a gente tá falando 1988, são aí 35 anos, 34 anos. É pouco. É um pouco tempo pra gente mudar toda uma estrutura de quantos anos da nossa sociedade. Por isso que, infelizmente, a gente vê muito crime ainda contra a mulher, especialmente os crimes de posse, os feminicídios, as ameaças, as agressões, as perseguições que a gente vê, porque ainda tá muito enraigado de que a mulher pertence ao outro. E você falou uma coisa que eu quero até dar um testemunho aqui da minha avó. Ela nasceu em 1900. No caso, a bisavó da Tayana, né? Ela nasceu em 1900. E eu era adolescente
quando a gente começava a namorar, ia pro clube no Venâncio Aires, né? Que eu morei aqui até 8 anos, depois eu vinha nas férias. E aí ela sempre que falava de namorado, de paquera e tal, ela falava assim, olha, o casamento que vocês têm que procurar, que vai ser o melhor casamento que vai acontecer na vida de vocês, é o diploma. Olha, é o diploma, sabe. 1900. E ela obrigou os filhos, naquela época, a fazer o curso para professor, que tinha no Peixoto Gomide, né? Sim. As minhas tias e meu tio, todos eles fizeram professor, porque ela falou, é o que nós temos aqui. Era uma escola excelente na época, vinham moças de Sorocaba estudar no Peixoto Gomide para fazer magistério. Sim. A minha avó, ela tinha pensionato para moças. Então, as meninas vinham de Sorocaba, ficavam na pensão da minha avó. E elas falavam, estude, vocês vão ser professores. Fez magistério, começou a dar aula, tornou-se independente. Naquela época que professor era... Sim. Estimadíssimo, né? O nível era altíssimo para professor. Fez o magistério, começou a trabalhar, ganhou seu dinheiro. Não está contente? Faço outra faculdade, estudo com o dinheiro de vocês. Mas até o magistério, eu vou exigir que aqui vai sair todos os professores da minha casa. E ela teve essa bênção, que todos eles se formaram professores. E a minha mãe se formava professor, já começava a trabalhar. 18, 19 anos, você já começava a trabalhar. Então, nunca me esqueci que realmente a profissão, a sua independência financeira, era o que a minha avó falava. Não deu certo no casamento, ela nasceu em 1900. Não deu certo, vida que segue. Uma mulher à frente do tempo dela. À frente, você tem a sua independência financeira. Não tem esse negócio de pedir dinheiro para marido para comprar um vidro de esmalte. Não tem. E também ela nunca foi dessa opinião que mulher era inferior, porque inclusive ela já era uma empreendedora, que ela tinha o pensionato de moças. Sim. A minha avó, se ela tivesse tido mais oportunidade, acho que ela seria uma mulher rica, porque ela tinha o pensionato, ela costurava, vendia vestidos para as meninas que iam no baile, no Venâncio Aires, ainda fazia doces, que às vezes elas iam para Sorocaba, levava, que ela vendia os doces. Ela tinha visionária. Visionária. Então, ela aproveitava de todas as maneiras ali a explorar, né? E ela sempre independente financeiramente, sempre independente para tomar as decisões da vida dela. Eu vejo que a dependência financeira, olha, Júlia, eu acho que é a pior. Porque a pessoa sofre maus tratos, mas não tem para onde ir, né? Não tem... E acaba se apegando a isso e achando que tem que tolerar. Eu preciso. Eu preciso tolerar isso porque ele dá tudo em casa, né? Ele põe tudo, ele põe a comida. É ele que põe a comida na mesa, então eu preciso, pelos meus filhos, eu preciso. E eu não tô falando aqui que é fácil. Não. Não é fácil realmente sair. Não. Demanda aí uma força interna muito grande daquela mulher, daquela pessoa que está sendo violentada. Mas é possível. É possível, procurem ajuda, procurem a delegacia de polícia, procurem o CRAM, não se silenciem, porque não existe mais isso de brigue marido-mulher, a gente não mete a colher. A gente mete sim a colher, o garfo, a faca, o pé, a gente tem que se meter. A gente não pode mais normalizar a violência dentro das casas e também a gente tem que mostrar que a gente não tolera mais esse tipo de violência. Certo, com certeza. Porque só a partir do momento que a sociedade entender que é um problema nosso, essa violência contra a mulher, porque atinge a todos, atinge o Sistema Único de Saúde, porque a mulher tem que ser muitas vezes atendida no pronto-socorro, atinge a questão, né, da saúde psicológica, psiquiátrica, as escolas com as escolas com as crianças, com inúmeros tipos de comportamento inadequados, muitas vezes por conta da violência que sofre dentro do lar. Ou seja, são inúmeras áreas da sociedade que são atingidas por conta dessa normalização aí da violência. Então, a gente tem sim que meter a colher. A gente tem formas de denunciar, Zildinha, totalmente anônimas, sigilosas. Tá. Então, assim, diz que 180, você discar no celular, 180. Você pode denunciar de forma anônima qualquer tipo de violência contra a mulher que você tenha presenciado,
ou tenha conhecimento e dados mínimos. Então, se você sabe que a sua prima está sofrendo violência e ela de jeito nenhum quer denunciar, você sabe, né, que ela chega roxa dentro da casa, que ela não pode sair quando o marido não está do lado, nem na igreja ela vai se não está com o agressor do lado, você pode discar 180, fazer toda a denúncia, essa denúncia vai para a delegacia de polícia, que vai realizar a investigação. Tem também uma forma de você registrar o boletim de ocorrência online. Se você entrar no Google, no seu navegador de celular e colocar boletim de ocorrência eletrônico mulher, já vai aparecer o primeiro link do site da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Entendi. E você registra o seu boletim de ocorrência lá, inclusive pode pedir medidas protetivas pelo celular ou computador. Não precisa ir à delegacia. Não precisa sair, se você não quer se expor, se você não tem coragem, se você não tem possibilidade de ir até uma delegacia por problema de locomoção, de dinheiro, de outros motivos, você pode registrar da sua casa. Então, assim, denunciem, façam parte desse movimento de mostrar que a gente não tolera mais. Perfeito. Que as pessoas vão ter que entender que cada um tem que ser livre em suas escolhas, né? E eu acho que uma pauta também que faz parte dessa violência dentro da casa são os crimes sexuais. São os inúmeros tipos de abusos sexuais que ocorrem dentro dos nossos lares. Então, o índice de crime sexual, de estupro, o índice maior acontece dentro das nossas casas, por pessoas da nossa família, do nosso círculo familiar, contra crianças de 0 a 14 anos. De 0 a 14 anos? 0. Crianças de meses são também vítimas de crimes sexuais. E aí, a gente tem um grande tabu, porque muitas vezes o agressor é o pai, é o padrinho, é o avô, a família quer esconder aquele escândalo dentro da casa, só que ela esconde o agressor. E a vítima fica desacolhida, desamparada, traumatizada e violentada. E continua muitas vezes sendo violentada pela omissão do todo o núcleo familiar. Nossa, é muito triste, não? Isso já foi muito comum, de esconder os casos de abusos sexuais dentro da família. E aí, aquele agressor, ele continuava fazendo com várias gerações ali das crianças. É muito comum a gente ouvir depoimentos de mulheres de meia idade agora, falando, eu fui abusada. Eu fui abusada por um tio, depois eu descobri que a minha prima era abusada, que minha irmã era abusada, só que ele me ameaçava, falava que se eu contasse pra minha mãe não ia acreditar, que eu que ia apanhar. E aí aquele agressor conseguiu fazer várias vítimas. Mas isso se repete até hoje. Eu já atendi casos atuais de que padrinhos, tios, pais, avós, padrastos fizeram exatamente a mesma coisa. Então, a gente também tem que prestar atenção nos comportamentos das nossas crianças, com quem elas ficam sozinhas, como elas ficam, e alertar que o ficar sozinha não quer dizer que você saia da sua casa. Muitas vezes você vai tomar banho, a criança vai ficar sozinha. Sim. Com aquele agressor sexual. Muitas vezes você vai ao supermercado, vai à padaria rapidinho, 5 minutos. E é o tempo suficiente de acontecer um estupro de vulnerável. Puxa. Então, assim, denunciem, não silenciem. Se a criança demonstrar esse comportamento na escola, a escola ela tem obrigação legal. Sim. De tomar as providências, de acionar o conselho tutelar, de realizar a denúncia através do Disque 180 ou Disque 100, que é Disque Direitos Humanos, tá? De registrar o boletim de ocorrência. Então, assim, não silenciem nunca, porque aquela vítima de crime sexual, ela pode ser a primeira ou pode, com certeza, ter repetido aí os atos contra ela. Nossa. Ou seja, existe uma estrutura já bem formada nos órgãos públicos para dar todo esse apoio. Já existe esse amparo legal, né? E o amparo da equipe multidisciplinar também, como você falou, com a psicóloga, com a assistente social, que pode dar todo esse respaldo. Então, está mais agora na atitude da mulher, na atitude da sociedade de denunciar e de tomar essa... De não normalizar. Porque muitas vezes fala, mas ele é idoso. Gente, eu falo, não tem idade para ser um agressor de crime sexual. Não importa se tem 18 ou se tem 90.
ele tem que ser tratado com o mesmo rigor da lei. Então, ele tem sim que ser denunciado. Mas ao longo da sua carreira, você observou, da sua experiência na delegacia, que vem aumentando o número de mulheres esclarecidas que estão denunciando. Isso está aumentando. Com certeza. E está aumentando também a solidariedade da família, porque Sim. a gente já viu em filmes, casos mais antigos, que a vítima... era expulsa da família. Era expulsa da família. Era Não expulso da família. A gente já viu isso em filme antigo. Como se não a vítima é só fosse. Em filme, Acontece. Como a vítima era culpada, né? De ser violentada. De ser violentada. E muitas vezes eu já vi também a mãe não proteger a filha para acobertar, né? Alguém, ou o marido, ou o padrasto. O que é eu já vi isso sim, lamentável. Acontece justamente também por essas questões, muitas vezes, emocionais daquela mulher, daquela mãe, que não se vê sem aquele marido, aquele namorado, enfim, e acaba culpabilizando a vítima. A vítima tem 12 anos, 11 anos, 8 anos, mas ela que se ofereceu. Ela que é muito oferecida. Gente, não existe isso. Mas, se a mãe teve esse comportamento e de alguma forma ela se omitiu no dever de cuidado e permitiu que aqueles crimes continuassem, ela também irá responder pelo crime sexual. Entendi. Ela também irá ser responsabilizada criminalmente. Mas é importante, né, a gente fazer esse apelo para a população de que de suma necessidade que as pessoas denunciem, não tolerem, não passem pano para esse tipo de agressor, porque só assim a gente vai fortalecer ainda mais as vítimas e vai exigir do poder público maiores investimentos nesses casos. Porque, obviamente, a gente precisa de mais psicólogas, a gente precisa de mais assistente social, a gente precisa de mais defensores públicos, de mais delegados, de mais delegacias especializadas. É óbvio que a gente precisa. A demanda que a gente tem é muito maior do que a estrutura que a gente tem. Só que, a partir do momento que as mulheres entendem que devem confiar na polícia, que elas têm uma rede de proteção pela lei, elas aumentam o número de denúncias. E eu vi recentemente uma reportagem que Itapetininga estava como a 4ª cidade no ranking de crimes sexuais. Aí eu falei, mas não é porque os crimes sexuais aumentaram. Por causa do número de denúncia. Porque a população está mostrando que, olha, a polícia está fazendo um bom serviço, a polícia realmente está indo atrás, eu confio no trabalho da segurança pública, por isso eu vou denunciar. Porque outros têm demanda reprimida, né? Exatamente. Porque se você não confiar também na delegacia, em todo o apoio, nessa rede de apoio, não dá para ir. Porque daí você pensa assim, vou tentar resolver um problema aqui, mas talvez eu tenha outro problema, vou me expor, não vou ter o apoio que eu quero, vou ter que voltar para trás. A famosa frase que fala, o que adianta? Eu vou fazer, não vai dar nada. Eu sempre falo, pessoal, o boletim de ocorrência, ele não é um papel de pão que você registra e depois joga fora. O boletim de ocorrência é um registro a nível estadual que alimenta o sistema da segurança pública estadual e que vai mexer com toda a estrutura da Polícia Civil, do Poder Judiciário, do Ministério Público, porque esse boletim de ocorrência será investigado, será remetido ao fórum pela análise do promotor, para análise do juiz, vai virar um processo. Então não é que não dá nada. Muitas vezes você pode chegar num resultado que não é o seu desejado. Sim, entendi. Mas alguma coisa com certeza vai dar. Então, o primeiro passo a gente tem que tomar, que é fazer a denúncia. Fazer a denúncia, com certeza. Eu acredito muito que não tem essas cidades que não estão aparecendo casos, é porque as pessoas não confiam no setor público, não denunciam, têm medo, ou estão mal orientadas, mal informadas, né? Agora aqui, a vantagem para nós é termos a delegacia da mulher na cidade, né? Você falou que a delegacia é pelo número de habitantes. Aqui em Itapetininga tem uma delegacia especializada no atendimento à mulher, e em Tatuí também tem.
Mas não são todas as cidades do estado que têm delegacias especializadas. Certo. Mas isso não impede o registro e a investigação de crimes contra as mulheres em qualquer cidade. Então, eu sou de Angatuba, eu sou de São Miguel, eu sou de Boituva. Você vai na delegacia da sua cidade, que é a única delegacia. Lá você vai registrar o boletim de ocorrência, você vai pedir a medida protetiva e lá vai ser investigado esse crime. Mas a Delegacia de Defesa da Mulher, ela é uma criação que visa uma política pública de combate à violência contra a mulher no Brasil todo. Muito bom. Isso a nível federal. Tanto que há um incentivo federal de que se os estados e municípios comprovarem de que eles estão realmente fomentando mais estruturas para combater a violência doméstica, eles vão receber mais verbas para implementarem nesse setor. Entendi. Então, São Paulo vai criar mais 5 delegacias de defesa da mulher, vamos supor. Então, ele está demonstrando, sinalizando de que ele está mais preocupado, de que ele está investindo mais para reprimir esse tipo de violência. Então, por isso, ele vai conseguir determinadas verbas específicas. Importante. Exatamente. Muito importante. Os seus esclarecimentos foram interessantíssimos. Eu não sabia essa questão do número de delegacias por habitantes e a importância de nós todos, como um problema da sociedade, nos conscientizarmos, né? E alertarmos. Então, amigos, familiares, ao ver alguma atitude, né, algum comportamento de violência contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente, nós, enquanto sociedade, não podemos nos calar, podemos denunciar através do 180, né? Podemos, a mulher pode ir até a delegacia ou através do 180 ou até mesmo online, através do site. Da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Tá fácil de ir. Ou procurar o CRAM. O CRAM na Rua Santana. Exatamente. Que lá você vai ter toda a orientação de um advogado, de uma assistente social, de uma psicóloga, para você levar o seu problema e tentar se fortalecer. E conseguir dar esse primeiro passo, que é denunciar e sair desse ciclo da violência. E não acreditar na mudança do agressor. Não. Acredite na possibilidade de você sair daquilo. E quem somos nós para mudar o outro, não? Exatamente. Quem somos nós? Acho que não está na nossa governabilidade querer mudar o outro. Acho que a mudança parte de quando a pessoa sente a necessidade. Eu tenho que ter um comportamento melhor, eu vou procurar talvez um psicólogo, eu vou procurar uma religião, do jeito que o caminho que eu estou indo não está dando resultados. Com certeza. E assim as pessoas vão evoluir. Vocês falarem. Que bom. Olha, o CRAM é Rua Santana, número 283, Vila Santana. Vila Santana, tá? Rua Santana 283. Funciona de segunda a sexta-feira, no horário comercial das repartições públicas, tá? Se não me engano, é das 8 às 5 da tarde, tá bom? Então, assim, Rua Santana 283... Tem aí a estrutura municipal, não tem nada a ver com a polícia. Certo. Então, muitas vezes, as mulheres elas querem primeiro uma orientação antes de ir à delegacia. Podem ir até lá. Mas não se calem, não abandonem a si próprias. A gente tem realmente uma força descomunal dentro de nós. E por isso que, muitas vezes, as mulheres acham que tem que tolerar muita coisa. Não, mas eu aguento, eu suporto. Não, gente. A gente não tem que suportar a violência. A gente não tem que suportar menosprezo, humilhação, constrangimento, chantagens. Isso a gente não tem que suportar. Sim. A gente realmente suporta muita coisa, não é, Zildinha? Sim, a vida tem muitos desafios. Mas né? isso a gente não tem que suportar. Não, é uma agressão. Porque é uma zona muito perigosa, a gente, nessa zona de tolerância. De, não, mas eu tolero, eu aguento, ele é assim. E aí, se você fica nessa zona de desconforto por muito tempo, você é capaz de não sair dela viva. Sim. Ou você sai viva, mas o seu emocional... Totalmente. Não sou psicóloga, não. O seu emocional é tão abalado que você pode adquirir uma doença como uma depressão ou outras doenças mentais, porque foi uma agressão muito forte, acima daquilo que você poderia aguentar. Não vamos aguentar essa violência, não. Foi ótimo os esclarecimentos aqui da Júlia. Agradeço, Júlia, mais uma vez de você estar aqui, aceitou meu convite de imediato, né, com essa carinha linda, esse sorriso acolhedor. Eu trouxe um mimo da farmácia para você, para agradecer
a sua presença aqui no podcast. Muito obrigada mesmo. E agradeço a oportunidade e a possibilidade de falar para outras mulheres, de que eu gosto também de me manifestar nesse sentido de que não é porque sou delegada de polícia que em determinado momento da minha vida eu não sofri algum tipo de violência. E sofri sim. E graças aí ao apoio familiar, à estrutura emocional, espiritual, consegui sair antes de me prejudicar tanto. Então, assim, todas nós podemos, infelizmente, nos submeter a algum tipo de violência. Em alguma fase da vida. A gente pode ser vida. atingida de alguma forma. Então, assim, é importante que uma ajude a outra. E que a sociedade entenda que esse problema é nosso e que a gente tem que ajudar a resolver. Exato. Muito bom. Olha a riqueza de informações e de orientações para todas nós, mulheres, que já passamos por isso, né? Podemos passar ainda, podemos ver alguém na nossa família, então nós temos a obrigação, enquanto sociedade, de alertar, de ajudar, de apoiar essa vítima, né? As vítimas. E, nossa, é muito triste a gente ver também quantas crianças que estão em lares destrutivos e tóxicos. Mas eu agradeço, Júlia, fica o convite para outros assuntos, porque ela tem um conteúdo enorme e ela precisa trazer mais conteúdos para a gente em outras áreas aqui que a Júlia atua também. Então fica aí o convite para uma próxima oportunidade. Obrigada. Quem quiser me acompanhar, eu tenho no meu Instagram, eu realmente compartilho com as pessoas, né, todas essas causas que fazem parte da minha vida. O Instagram é Delegada Júlia Nunes. A partir do momento que eu recebo as mensagens, eu tento responder a todos. Demora um pouquinho, mas eu respondo. E eu queria muito agradecer, Isildinha, mais uma vez o espaço, o carinho com que você me tratou e deu abertura para a gente falar desse tema, porque eu acredito que só a gente falando sobre ele que a gente vai despertar mais e vai salvar mais vidas. Porque como você começou dizendo, né, a informação libertadora. Ela é libertadora. E, inclusive, libertadora de diversos tipos de violência. Exatamente. Tem muitas mulheres ainda hoje que estão nos ouvindo que não sabem que estão sofrendo algum tipo de violência dentro das próprias casas. Mas acho que tenho certeza. Toda a informação que você trouxe aqui serviu muito de alerta. Acho que quem está nos assistindo, se estiver sofrendo algum tipo de violência, vai repensar, vai analisar, pode procurar o CRAM, né, para tirar informações, não precisa ir direto denunciar. Vai lá, tira informações, conversa, passa por essa avaliação para que você entenda. Outra coisa que você falou, fantástico, autoconhecimento. Isso é normal, está acontecendo? Né? Eu sou culpada disso, do comportamento irracional de outra pessoa. A partir do momento que esse seu agressor, esse seu ente aí de contato começa a diminuir você, a descredibilizar você para você mesma, xingando, ofendendo. Você não presta, você é feia, olha o seu corpo, olha a sua roupa. A partir do momento que ele começa a mexer com a sua autoestima, saia correndo. Saia correndo, porque ele quer manipular você para entender, para deixar claro para você que, olha, só eu quero você, porque só eu tolero você, esses seus defeitos, esse seu corpo, entendeu? Ele reduz a sua autoestima para conseguir manipulá-la. E algumas acreditam, né? Infelizmente. Se eu largar dele, ninguém mais vai me querer porque ele falou que eu sou feia. Sim. Infelizmente, triste, é lamentável. É triste, mas o autoconhecimento e o fortalecimento é a principal coisa que a gente pode fazer para começar a se libertar de alguma agressão. Fantástico. Obrigada, Júlia. Eu que agradeço. Uma ótima noite para você, uma ótima noite para vocês e muito obrigada pela presença aqui com a gente.